Então, de volta no segundo bloco, e eu estou conversando com você aí sobre o movimento dos olhos, como as pessoas movimentam os olhos o tempo todo quando a gente conversa com elas. Será que dá para identificar quando alguém está mentindo? Até o final desse bloco nós falamos sobre isso, ok? E mais, estamos falando sobre problemas de comunicação, porque nós temos 5 canais de sentidos, mas nós temos canais de preferência, visual, auditivo e digital e sinestésico, que abarcam todos, então, os canais sensoriais da gente. E eu havia falado sobre visual, estava falando sobre o auditivo. Então, o auditivo é bem interessante. Quando você pega um auditivo de natureza, essa pessoa tem um dom de música impressionante. Ela ouve uma música uma vez e sai cantando. E ela consegue memorizar de uma maneira incrível e ela vai ainda mais do que isso. Se ela vai cantar, ela vai imitar a pessoa que fez a música. Ela consegue ter um tom impressionante. Se você vê um auditivo digital, aliás, um auditivo desses, né, um auditivo com o canal de preferência assim tão exacerbado, você vai ver, por exemplo, aquele Tom Cavalcante, que ele simplesmente imita as pessoas e consegue usar o mesmo timbre de voz das pessoas. Esse é um verdadeiro auditivo, né? E o Tom Cavalcante, eu estava observando ele nas gravações dele, ele sempre vai fazer o seguinte, ele não é só auditivo, ele é visual também. Então ele vai olhar para cima, ele lembra da pessoa que ele vai imitar e aí ele olha para os lados e aí ele consegue imitar a voz de uma maneira impressionante. O auditivo, então, ele sempre vai ter um jeito especial de falar. E quando ele fala, ele vai modular a sua voz de uma maneira que nunca é chato de ouvir uma pessoa dessas. Porque ela está modulando a sua voz. E isso pode ser treinado. Como eu tenho programas de rádio há muito longe de 30 anos, então eu aprendi a desenvolver a minha voz, mesmo eu sendo canal de preferência visual, a utilizar isso ali, né? Utilizar também o auditivo para conseguir me comunicar muito melhor com as pessoas. Então você está com o seu filho e você está repreendendo o seu filho que fez uma arte. E você quer que ele olhe para você, mas ele está com a cabeça baixa. Ele está te ouvindo, ele não está olhando para você, não significa que não está prestando atenção. E você diz, presta atenção em mim. Automaticamente você perde a comunicação com ele. Então você, como eu ia dizendo, você simplesmente vai perdendo a comunicação com ele porque você quer ter contato visual quando ele quer ter contato auditivo. Então as pessoas vão sempre, pessoas de canal de preferência auditiva, elas vão ter uma modulação de voz. Não necessariamente o tipo físico vai ser gordo, magro, alto, baixo, são um tipo normal, vamos dizer assim. Essas pessoas sempre vão estar gesticulando aqui na altura do peito. É interessante como elas fazem. Enquanto o visual vai mexer mais as mãos assim, vai dizer para olhar para cá, para lá, o auditivo vai estar aqui e vai estar sempre num tom mais pensativo e querendo captar tudo aquilo que você está falando. Então, jamais queira que a pessoa esteja o tempo todo olhando para você, porque aí você está perdendo comunicação. Você percebe que muito problema de comunicação não é porque as pessoas não se amam, não se gostam, não se admiram, mas porque elas falam numa frequência diferente umas das outras. Bem dentro do auditivo, nós temos mais um que é o auditivo digital. O auditivo digital é bem interessante porque ele vive no mundo das ideias. Você já reparou que tem pessoas com quem você conversa e ela está sempre olhando para a esquerda e para baixo? Sempre vai estar olhando para a esquerda e para baixo. Eu estou falando, claro, dos norman captantes, dos destros, porque com os canhotos, então vai ser exatamente o contrário. A pessoa auditiva digital vai estar olhando para a direita, quando ela não é destra. Isso vale para todos os canais. Mas o auditivo digital, ele vive no mundo das ideias. Então você vai ver que a pessoa se veste
bem ou não, mas ela não combina nada com nada, né? Ela simplesmente vai de tênis e vai de gravata. Ela vai com uma camisa floreada, uma calça xadrez. Ela não está muito interessada no bem vestir. Ela, enquanto visual, precisa ter tudo nos conformes, tudo combinando. O auditivo tanto faz, claro, ele vai combinar um pouco se ele tiver visual junto. O auditivo digital está simplesmente se lascando para o que é de questão assim de ser bonito, e não me vem a palavra agora, dentro da estética, é essa a palavra. Né? O auditivo digital muda, ele fica no mundo das ideias. Você vai conhecer um auditivo digital principalmente entre intelectuais, pessoas que estudam muito, que leem muito, e elas vão filosofar por horas e horas. Programas de TV é quase como nesse programa de hoje, em que há um monólogo e eu estou falando, o auditivo digital vai estar prestando muita atenção, o visual vai estar dizendo, bom, mas falta ação aí, e o auditivo, bom, pelo menos ele está usando o tom de voz, né? Tá falando de uma maneira agradável. O auditivo digital está interessado no conteúdo. Né? São bem menos pessoas, né? Bem menos pessoas que utilizam o auditivo digital, ou que têm esse canal de preferência, porque ele é mais seleto, né? É típico de pensadores. Agora, nem sempre são pessoas que têm muito estudo. Encontrei pessoas com nem quarta série primária que me deram aula de bulas de remédio, por exemplo. A pessoa sabia me explicar cada coisa impressionante que eu nunca chegaria a essa conclusão. Então, nas questões simples da vida, uma pessoa, por exemplo, um agricultor que é auditivo digital, ele vai ter um conhecimento muito específico, técnico da sua área de uma maneira impressionante, vai fazer ligações, coligações, vai fazer tantas manobras para conseguir explicar com termos específicos alguma coisa para definir exatamente as coisas como elas têm que ser explicadas. Isso é o auditivo digital. Então, muito alheio à questão estética, tom de voz vai ser assim muito pensativo, a pessoa auditivo digital vai gostar, fazer esse gesto, emitir esses sons. Se você olha, assiste um programa de TV, quando tem um doutor, uma doutora aí da faculdade, você vai perceber que eles demoram muito para responder, porque tem que pensar, rebuscar cada palavra, porque eles são auditivos digitais. Eles se interessam por demais no conteúdo. Então, se eu tenho um visual que quer, é muito rápido, é ágil, e quer visão, e quer imediatismo, e vai encontrar um auditivo digital, bom, aí vai ter uma briguinha, um conflito, porque o auditivo digital vai querer ir com calma, vai querer ter toda a explicação do mundo e etc. Mas tem mais um canal de preferência? Sim. Sinestésico. Nem sei por que é exatamente esse nome sinestésico. Nem os criadores da PNL saberiam dizer por que colocaram esse nome sinestésico. Mas ele pega 3 canais dos sentidos, gosto, tato e olfato. Você vai perceber que normalmente o sinestésico ele é muito bom em esportes no início, porque depois ele vai gostar mais do garfo e vai ter a tendência a ganhar peso. E não é uma questão de tireoide ou alguma coisa assim. Simplesmente a pessoa gosta de comer. Enquanto o visual vai decorar o seu prato tudo coloridinho, muito bem disposto dentro do prato, o sinestésico vai colocar tudo ali e vai misturar, porque o que interessa é o gosto. O sinestésico nunca consegue ficar quieto, ele está o tempo todo se mexendo, ele precisa se movimentar, ele está aqui, está ali, e de um jeito ou do outro, e vai estar encostando em você. Né? Imagina ele conversando com um visual que não quer que toque. O sinestésico já quer tocar o tempo todo na pessoa, fica encostando, roçando, se mexendo. Esse é o sinestésico. Comer muito, porque é bom o gosto, né? O que interessa é o gosto, não a estética toda ali, mas ele vai engordar um montão. Então, você comunicando com um sinestésico,
Se você não encostar nessa pessoa, você está vendendo para essa pessoa e você não fizer tocar no produto, não vai comprar. Já o visual você vai ter que mostrar, já o auditivo você vai ter que mostrar tudo o que é importante. E o auditivo digital você vai ter que dar uma explicação muito bem pormenorizada de como funciona o produto e pronto, você vendeu. Então, são 4 canais de preferência. É importante a gente saber como cada um funciona. Como eu disse, aqui é impossível, eu posso dar informação, formação é mais complicado, é só em curso, practitioner em PNL, vai dar uma explicação, uma formação impressionante com exercícios que a gente pode exatamente começar a usar todos os canais de preferências que a gente sempre vai usar, mas que a gente usa como preferência e usando eles de uma maneira bem pensada, a gente tem uma comunicação muito melhor. E eu havia prometido, né? Dá para perceber se alguém mente? O visual sempre vai olhar para cima. O auditivo ele vai olhar para as laterais, para cá e para lá. O sinestésico vai olhar para a direita e para baixo. O auditivo digital para a esquerda e para baixo. Só o seguinte, a pessoa deve ser norman captante, quer dizer, ela deve ser destra. Se ela for canhota, então ela simplesmente vai ser o contrário. A questão é o seguinte, no destro, na pessoa norman captante, sempre que eu olhar para a esquerda e para cima, para você é o contrário, mas para minha esquerda e para cima, eu vou estar recordando visões ou imagens. Se eu olhar para a esquerda e para cá, eu vou estar ouvindo vozes de pessoas que eu ouvi, os sons que eu ouvi. Se eu estiver olhando para a esquerda e para baixo, eu vou estar lembrando das conclusões a que eu cheguei. E sempre que eu olhar para a direita e para baixo, eu vou ter as sensações, as memórias e sensações ou as sensações que eu estou tendo nesse exato momento. Agora, quando eu olho para a direita, eu estou criando alguma coisa. Então, se você faz uma pergunta, alguém está ali contando alguma coisa, e essa pessoa for visual, e você está desconfiado que ela está mentindo, se ela estivesse olhando só para a direita, ela está criando imagens e lhe contando imagens. Se ela olhar para a esquerda, ela está recordando, ela está contando o que ela já viu. Agora, se ela está criando, e se ela olhar para a direita, na lateral aqui, e lhe contar de alguma coisa, ela está buscando, está criando sons. Então, ela não está recordando, ela não está contando nada do que passou, ela está contando coisas que ela está inventando na hora ou criando na hora, certo? Então, não dá para dizer assim exatamente, nós podemos imediatamente perceber se alguém está mentindo ou não. Tem um monte de coisas, um monte de informações que a gente precisa colocar. Um bom mentiroso, ele vai estar olhando para cá, para cá, para cá, ele vai olhar o tempo todo, ele vai misturar coisas verdadeiras com coisas criadas, e aí vai te passar a conversa. Então, a conversa vai muito longe, né? Hoje eu não consegui uma pessoa que, um dos meus trainers, né, para estar conosco, que deixaria então a conversa muito mais interessante, mas eu espero ter pelo menos dado uma pincelada para você no que é bem crucial na vida da gente e faz parte. Eu já falei sobre um livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Esse livro é muito interessante e que dá uma boa ideia para você ter sobre programação neurolinguística. Espero ter você um dia num dos meus cursos e aí a gente tem muita história para contar e perceber como a vida é fascinante e como as pessoas são incrivelmente excepcionais do jeito que elas são. E como é bom saber se comunicar, cada um na sua linguagem específica. Ok? Até a próxima!